Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Vamos começar a aula de hoje? Alguém poderia, por favor, fazer uma oração para nós iniciarmos? Por gentileza. Senhor, somos gratos, Senhor, pelo privilégio de podermos congregar, poder estar aqui, que possamos valorizar esse momento de estarmos sentados aos teus pés, ouvindo a tua palavra, aprendendo coisas preciosas e profundas sobre o teu reino, e assim recebemos essa edificação que vem através do teu Espírito. E pedimos o Senhor de graça, rodrigo, sabedoria, equilíbrio, temor, mas também ousadia de poder falar. Amém. A aula de hoje, então, fazendo parte ainda da primeira parte da nossa divisão do estudo do breve catecismo de Westminster. Estamos na primeira parte, mas caminhando já para o fim da primeira parte. Hoje veremos a pergunta de número 13. A pergunta de número 13 é: conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Vamos lá, todos repetindo? Conservaram-se nossos primeiros pais no estado em que foram criados? Espera aí, antes da gente ver a resposta, vocês têm que recordar, nós temos que recordar qual foi o estado em que os nossos primeiros pais foram criados. Quem são nossos primeiros pais? Adão e Eva. Como eles foram criados? A imagem e semelhança de Deus. Por Deus. O que mais? Imperfeição. Ainda sendo criatura, mas imperfeição. Obedientes. Eternos. Fisicamente do pó da terra. Exatamente. Adão foi feito do pó da terra. Aliás, Adão é um nome no hebraico que diz respeito a feito do pó. Adão é pó em hebraico. Muito bem, o que mais? Os nossos pais, primeiros pais, foram criados, o estado deles, de uma certa forma, difere de tudo que a gente tem noção. Tudo. Nós hoje não conseguimos, quem sabe, cogitar algumas coisas que os nossos primeiros pais desfrutaram. Só que desfrutaram antes de um momento que nós vamos ver hoje, um momento chamado queda. Os nossos primeiros pais conservaram-se no estado que eles foram criados? Resposta: nossos primeiros pais, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados por decreto de Deus. Deus fez eles à imagem e semelhança de Deus. Porém, Deus não obrigou Adão e Eva a fazerem coisas. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, liberdade. O que mais? Eles decidiam moralmente as coisas. Eles tinham essa liberdade para decidir moralmente as coisas. Liberdade. Por que liberdade? Porque Deus não obriga. Deus não obriga nós, seres humanos, moralmente falando, a fazer determinadas coisas, a decidir por A ou B. A responsabilidade pela decisão é nossa, ainda que Ele decrete tudo que a gente decida na nossa vida. Mas esses decretos de Deus, nós entendemos que Ele determina todas as coisas, mas de uma forma que a gente, quem sabe, não consiga entender. É um paradoxo que Ele determina soberanamente, mas temos a nossa responsabilidade por liberdade. Liberdade que Deus nos dá de decidir entre ir ou não ir, fazer ou não fazer, vestir ou não vestir, tomar ou não tomar. Moralmente falando, Deus colocou isso em nós. Isso está lá desde o início. Adão e Eva foram feitos assim. Moralmente
da criação, só Adão e Eva tinham essa disposição, e os anjos também, de decidir moralmente falando. Decidir entre obedecer e não obedecer. Em suma, Deus colocou Adão e Eva num jardim e em resumo ele disse assim: ou vocês obedeçam ou vocês desobedeçam. Vocês é que vão decidir. Entendeu? E eles tinham uma natureza perfeita. Eles não tinham experimentado o pecado. Eles não tinham experimentado a desobediência. Eles não tinham. Eles eram perfeitos. Perfeitos. Acontece que, num determinado momento, eles decidiram fazer o que é errado, pecado, mal. Ok? Nós precisamos entender isso. Não há contradição entre soberania de Deus e responsabilidade humana, porque alguns querem anular a soberania de Deus para defender a responsabilidade humana, no seguinte sentido: mas então, se eu decido fazer errado, Deus não tem nada com isso. Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, sim. Por isso que eu decido. Outros pensam de forma extremada, no sentido que Deus é soberano, Deus decretou tudo, nós não podemos fazer nada para decidir entre o bem e o mal, não há responsabilidade do homem. Isso é um outro extremo. Mas nós acreditamos, nós cremos num calvinismo moderado, que existe a soberania de Deus, decretando todas as coisas, vontade decretiva dele, mas também há a vontade preceptiva dele. Essa vontade preceptiva, os preceitos, você e eu podemos rejeitá-lo. Quando Deus fala para você, não minta, é vontade decretiva ou preceptiva? Preceptiva. É um preceito. É um preceito que ele está colocando aí para você. É um mandamento. E você pega aquela vontade de Deus, você entende, a vontade de Deus é que eu não minta. Mas tem hora que você decide mentir. Essa vontade é resistir. Mas Deus é soberano, sim, mas na economia dele, ele criou nós, seres humanos, moralmente falando, podendo optar entre desobedecer ou obedecer. E a responsabilidade é inteiramente nossa. Deus não tem nada com isso. Deus não é culpado pelos nossos pecados, de forma alguma. De forma alguma. Entenderam? Muito bem. Tendo esse entendimento, vamos para Romanos 5,12. Olha o que aconteceu lá no querido Jardim do Éden. Um espaço perfeito para a habitação humana, mas aconteceu que o homem desobedeceu a Deus e virou um caos tudo aquilo. Vai, Romanos 5,12, o que diz? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Na última aula nós vimos. Mas por que Adão foi pecar? Por que Adão e Eva foram desobedecer? Poxa vida, estava tudo certo até então. De lá para cá poderia ter vindo tudo perfeitamente bem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nada de coisa ruim teria acontecido conosco. Mas nós vimos que essas perguntas, se, essas pressuposições, essas cogitações nossas não são saudáveis para uma teologia correta. Porque se a gente fala, mas por que Adão e Eva foram pecar? A gente está pressupondo que deu tudo errado. Deu tudo errado. Adão e Eva foram pecar, estragou tudo, e agora danou-se tudo, vamos todo mundo para o inferno. Não, calma. Essa pergunta a gente tem que fazer, mas tudo bem, entendendo que Deus permitiu que Adão e Eva pecassem, mas ele já tinha o remédio para tudo isso, antes mesmo de tudo isso acontecer. Entenderam? Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram e eles são responsáveis pelo pecado deles, pela desobediência deles, mas não somente isso aconteceu. Através da desobediência dos primeiros pais, por conta da desobediência de um homem, Adão, todos, o que diz Romanos 5,12? Todos pecaram. Adão, de certa forma, ele é uma figura representativa da raça humana. Assim como Cristo é representativo das criaturas redimidas. Adão pecou,
E Paulo está dizendo, por conta desse pecado, todos pecaram. A semente do pecado, a partir dali, ela foi passando de geração em geração. Todos pecaram, através de Adão e Eva. A culpa é deles, o pecado deles, sim, mas a culpa é nossa dos nossos pecados. Nós nascemos em pecado, diz Davi. Entenderam? Nós precisamos entender isso. Porque se nós anularmos que essa semente pecaminosa vem de Adão e Eva por determinação de Deus, certamente, mas isso vem de lá para cá, se nós anulássemos isso, nós estaríamos isentando a nossa culpa e culpando só os primeiros pais. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que todos pecaram e todos são responsáveis por seus atos pecaminosos e todos carecem da graça de Deus. Não somente Adão e Eva. Não é para arrumar lá no início para que tudo depois estivesse certo. Não. Deus trata com cada um. Cada um é responsável por seus pecados. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso que os profetas vieram dizendo isso para o povo de Israel. Porque eles falavam, culpavam os pais. Mas os nossos pais. Mas nós vamos ser culpados pelos pecados dos nossos pais. Aí vem Ezequiel e fala: a alma que pecar, essa morrerá. Nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Entenderam? Nós precisamos entender isso. Essa linha de pecado que vem desde lá de Adão. Isso está em você. E Cristo resolve isso. Cabalmente. Resolve. Mas você precisa entender que você nasceu em pecado, você tem pecado, a sua natureza é pecaminosa. Um bebezinho, ele nasceu em pecado. Por quê? Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Vai, a ala da esquerda, responde. Pecamos porque somos pecadores. A ala da direita, vai. Pecamos porque somos pecadores. Que bom, todos concordam. Em pecado concebeu minha mãe. Exatamente. Nasceu em pecado. Não é porque você peca, a partir daí você se torna pecador. Não, você é pecador. Por isso você peca muito. Eu também. Independentemente das obras. Com Adão e Eva foi diferente. Eles não eram pecadores, mas eles pecaram. E a partir daí eles transformaram-se em pecadores, em transgressores da lei. E dali para frente, tudo danoso. Tudo danoso. Tá? Gênesis 3. Agora é o seguinte: esse é o texto de referência que tem no breve catecismo. Só que nós vamos ter que estudar o capítulo 3 de Gênesis inteiro, para entender o momento da queda. Ok? Então vamos bater um papo com relação a Gênesis 3. Abra lá, por favor, capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3. Hoje nós vamos estudar então a doutrina da queda. A resposta à pergunta: nossos pais permaneceram no estado em que eles foram criados? Não, os nossos pais, deixados à liberdade de sua própria vontade, decidiram pecar contra Deus. Então nós vamos ter que ver esse momento da queda. Caíram do seu estado original. A doutrina tradicional diz: caíram. Por isso que é a doutrina da queda. Caíram do estado de perfeição original. Caíram. Gênesis 3. Gênesis 3 é um relato muito interessante. É poesia com história. Não tem como você tirar a poesia que está ali e também conteúdo histórico. Mas como que Moisés escreveu isso, tá? Como que Moisés soube desses detalhes? Olha, se você crê num Deus soberano que criou todas as coisas do nada, eu acho que não há nenhuma dificuldade em você e eu acreditarmos que Moisés, de certa forma, inspirado por Deus, através, quem sabe, de tradição oral e também de tradição escrita, tenha relatado Gênesis 3. Não há dificuldade nenhuma para o nosso Deus fazer com que Moisés escrevesse tudo isso. Mas isso aí você está espiritualizando demais. Não, nós temos que entender que a Bíblia é inspirada. Ou você crê naquilo que é inspirado, ou você abre mão, né? Há um relato ali. Lógico, Moisés pesquisou, ele foi atrás da história. Quem sabe Adão e Eva passaram para os seus filhos por tradição oral, talvez não soubessem escrever, mas contaram: aconteceu isso. Depois os filhos, aconteceu isso, foi passando de geração em geração. Eu não vejo dificuldade nenhuma em chegar em Moisés essas informações, até mesmo de forma sobrenatural. Por que não? Né? Gênesis 3.
Nós precisamos ter essa base, porque muitos atacam o texto bíblico, atacam a nossa base de fé, que é a inerrância das Escrituras. E se nós formos para o texto já com o pé atrás, é melhor você nem ler. Da mesma forma que nós conseguimos ver a história de hoje, 500, 600 anos atrás, que as pessoas passaram também. Isso, perfeitamente, exatamente isso. Ok? Então vamos lá, Gênesis 3. Primeira parte aí, versículo 1 ao versículo 5. Deus criou o homem e o submeteu à prova. Submeteu à prova. Qual é o versículo no capítulo 2 que Deus coloca a prova ao homem? No capítulo 2, quem achou, leia aí. Vai. Avaliação surpresa. Capítulo 2, versículo qual que Deus colocou uma prova ao homem? Leia, vai. 15 a 17. Ou pôs o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus fez com o homem? Colocou a prova. Deus não tentou. Isso não é tentação. Tentação é quando o diabo, e só o diabo faz isso, e nós também com a nossa própria cobiça, contra nós mesmos, colocamos empecilhos na nossa obediência e não há possibilidade de sair. Isso é tentação. Quando você, a tentação vem quando você ouve, você é induzido, a sua cobiça é aguçada e você vai para o pecado e dana para a sua vida. Tentação é isso, quando não há possibilidade de saída, mas Deus aqui coloca a saída. Não é tentação, é prova. Perfeitamente, tem dois caminhos. Obedeça, você vai ter vida. Se comer, certamente morrerás. E no hebraico diz assim, quando fala certamente morrerás, haverá morte física e morte espiritual, separação de relacionamento comigo. Essa foi o que Deus colocou, e também Deus já colocou a condenação por conta da desobediência. O homem estava bem ciente do que ele tinha ou não fazer. Exatamente, capítulo 2, versículo 15, 16, 17, né? Vamos lá, Gênesis 3 agora. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Aqui a mulher já foi criada. Se você ler o capítulo 2, você vê com detalhe a criação da mulher. A mulher veio do homem. A mulher veio do homem. Deus fez o homem dormir e ele fez da costela do homem a mulher, a sua auxiliadora, aquela que era compatível, aquela que dentre a criação não havia igual. E Adão procurava. Não é bom que ele estivesse só, e Deus fez uma perfeição para ele, a mulher. Muito bem, a serpente então veio e falou com a mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade? O que a serpente está fazendo aí? Dúvida, colocando a mulher contra, absolutamente contra, só que de forma sutil e reversa, contra o mandamento de Deus. Porque ela não tinha esse sentimento da mulher, porque não tinha. Você falou que a pessoa foi criada sem perfeição. Não tinha. Mas não tinha esse pensamento de ir lá e comer, porque das loucas não comer, está tudo certo. Exatamente, não tinha. Nós vamos ver daqui a pouco exatamente isso. Mas a serpente, aqui, serpente barra Satanás. O inimigo estava ali, é uma personificação do diabo, mas era a serpente. Moisés registrou isso, era a serpente. Ah, mas a serpente falou. Ah, mas a serpente, mas é uma serpente mesmo? Ah, mas não era uma figura de um ser que Eva viu? Ou não era que Eva só ouviu essa voz de Satanás? Não. Vamos entender o que o texto está dizendo aqui, só isso. Era uma serpente. E a serpente falou: ah, mas a serpente não fala. Mas gente, se Deus fez tudo do nada, não vejo problema nenhum ele fazer uma jararaca falar. Ou a gente crê que Deus é todo poderoso, ou a gente vai criar tantos parentes na Bíblia que a gente vai ter que recortar trecho da Bíblia. Hã? Entendi? O jumento falou.
Um jumento falou exatamente isso. Rodrigo, isso é até bem perigoso, porque na teologia liberal, quando eles começam a estudar Gênesis, eles falam sempre que Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, eles acreditam que é alegórico. Eles acreditam que Adão foi real, que realmente não existiu, e as coisas não são literais, são alegorias que Deus não está explicado. Só que a gente já no capítulo 12 em diante, História de Abraão. já acredita que é história. Então essa transição do nada é muito perigosa, porque como que a gente vai dizer assim, isso aqui é alegórico, isso aqui é real? Isso daí é muito perigoso, porque você tem que começar a flexibilizar muito as escrituras. Exatamente. Breno, o pastor Luiz Saião, não sei se você já ouviu falar, pastor da Igreja Batista Nações Unidas, ele é referência em semitismo, em linguagem semítica, no hebraico. Se você pega uma aula dele e ele falando sobre Gênesis, sobre o Velho Testamento, ele vai lendo trechos, ele vai falando, recitando em hebraico e vai falando em português depois. É perfeito. Na minha humilde concepção, a aula com relação ao hebraico do Luiz Saião é perfeita. Perfeito. Ele faz essa correlação. E ele diz o seguinte sobre isso: nós não podemos tirar história e poesia de Gênesis. Não tem como tirar. É como, ele faz uma analogia, é como um café com leite. Quando você mistura o café com leite, depois que ele está no copo, você não consegue falar que aqui é café, aqui é leite. Gênesis é isso. Gênesis é uma mistura de poesia, de algumas coisas metafóricas com história. Entendeu? É isso. E esse relato aqui eu creio que é a verdade que a serpente falou mesmo para ela. O que ela falou? É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Perceberam a pergunta de Satanás? Satanás não falou assim, é verdade que Deus permitiu que não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Mas Satanás disse assim, é verdade que Deus disse para vocês não fazerem nada? É verdade que Deus disse para vocês não comerem nenhuma árvore? O diabo faz isso com a gente. O diabo faz assim, Deus, tudo, exatamente. O diabo, ele coloca na nossa mente uma má compreensão de Deus, dizendo que Deus proibiu tudo. Deus proibiu tudo para vocês. Aí Eva já começa a cair na fala sedutora da serpente. O que diz aí? Versículo 2: a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. O que Eva responde? Nós podemos pressupor que Eva conhecia a ordem de Deus. Eva não era ingênua no sentido de desconhecer o mandamento de Deus. Ela sabia, ela conhecia a lei. Mas Adão passou para ela, porque naquele versículo que meu pai leu, Deus passou para Adão, Eva não estava pronta ainda. Aí depois, Adão passou para Eva. Ou Deus diretamente, não está relatado, mas eu acredito que Adão passou para Eva. E Eva falou: não, Deus permite a gente comer das árvores do jardim, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela fala também: nem tocar nele. Essa adição de Eva, a gente não sabe se Adão passou isso para Eva, ou se Eva naquele momento ali quis elastecer um pouco mais a ordem de Deus, como querendo impressionar Satanás. Eu entendi muito bem o que Deus disse, não vai nem comer nem chegar perto, nosso Deus é bravo. Ou se Adão passou isso para Eva, Deus falou para a gente não comer daquilo lá, nem toque, viu? Nem chegar perto. Não sabemos, mas ela adicionou isso, tá? O que mais? Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. É certo que não morrerás.
Amados, o que é isso? Qual foi a ordem de Deus no capítulo 2? Ou qual foi a condenação de Deus no capítulo 2? Certamente morrerás. Se você não obedecer, meu filho, você vai ficar de castigo. E o filho está esperando o quê? O pai cumprir a palavra dele. Satanás foi na ordem de Deus e Satanás rebateu, confrontou absolutamente a ordem de Deus, dizendo que não vão morrer. Satanás se colocou como um outro Deus. A fala dele, a palavra dele, a sentença do outro Deus dizendo: não vão morrer, vem em mim, deixa comigo que eu resolvo com Deus, acredita em mim, eu sou páreo para com Deus. Satanás está dizendo isso. Deus disse que vocês vão morrer, mas eu estou dizendo para vocês, fiquem tranquilos, vocês não vão morrer, eu garanto. Satanás está dizendo isso. É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia, versículo 5, em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Satanás está dizendo assim: Deus é um Deus mau para vocês. Ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a eles, conhecedores do bem e do mal, podendo experimentar todas as coisas que Ele criou de forma plena. Ele está privando vocês de muitos prazeres que Ele desfruta, mas vocês não. Se você experimentar esse fruto, se vocês comerem desse fruto de Satanás, vocês serão como Deus. Ele não quer que vocês sejam como Ele, porque Ele desfruta de todas as coisas e Ele esconde coisas boas de vocês, coisas que eu estou querendo libertar vocês. Satanás dizendo para a mulher: eu quero libertar vocês dessa escravidão de Deus. Perceberam? Vocês estão percebendo a sutileza do nosso inimigo? Satanás, o acusador, o tentador, ele faz isso. É muito sério. Muito bem, a primeira parte então: Deus criou o homem e o submeteu à prova. Aconteceu isso, a tentação do primeiro casal. Serpente barra Satanás, tá? Entenda que ali é uma serpente, mas foi Satanás que estava falando. Ali, depois, se você ler o restante do relato bíblico, você vai ver que há uma correlação entre Satanás e a serpente, Satanás e o dragão, certo? É a personificação de Satanás. E a intenção do tentador? Colocar dúvida na ordem de Deus, na palavra de Deus, no mandamento de Deus. Qual foi a dúvida que ele colocou? Se você comer, você não vai morrer. É verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? Quem sabe na cabeça de Eva naquele momento falou: daí, Deus falou nenhuma ou falou só daquela? Dúvida no mandamento. O que mais? A adulteração do mandamento. Qual foi a adulteração? Desconstruir aquela verdade. O que Satanás fez? Adulterou o mandamento. Distorção. Distorcer. O que é distorcer? É muitas vezes fazer com que o texto bíblico que você está lendo, e Satanás tenta você olha para aquele texto e fala: que Deus injusto. E naquele texto Deus está querendo o seu bem, mas Satanás está fazendo você ler muitas vezes o texto e por tentação fazer: esse texto é mal para mim. Olha lá. Distorção da verdade. O que mais? Contradição ao mandamento. Quando Satanás fala assim para a mulher: certamente não vai morrer. É contradição. É totalmente contra a verdade de Deus. Satanás está colocando a verdade dele ali e fazendo com que a mulher veja: peraí, há uma outra verdade que eu desconheço. É sério. Alvo de Satanás. Gente, nós precisamos entender isso.
Satanás, o nosso inimigo, que anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar, nós não podemos ignorar os seus desígnios. Anda em derredor, está à espreita de todos nós, querendo seu corpo, querendo seu braço, querendo seus órgãos genitais. Não, Satanás quer a sua mente. Ganhando a mente, ele vai ganhar todo o corpo, a alma e tudo isso. Ele quer a sua mente, é o seu raciocínio, é a sua memória. O alvo de Satanás é a nossa mente. Quando ele coloca tentações, e João escreve lá na sua primeira carta que existe um tripé montado no mundo sobre a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso está no mundo, que o mundo jaz no maligno, e Satanás arma todo esse circo, todo esse parque de diversão para a nossa alma, para atingir a nossa mente. Ganhando a cabeça, ganha o corpo. Mas vamos lá. Satanás conhece os seus pensamentos? Ixi, Rodrigo, pula para outro. Tá. E aí, quem responde? Acho que ele não tem os atributos de Deus, né, como onisciência, onipresença, onipotência, ele não tem. Então, acredito que ele atue com demônios, né, com anjos malignos, para meio que ver as situações que ocorrem, né? E pelo próprio tempo de existência, por ser um anjo já muito velho, ele agrega uma certa sabedoria mundana, né? Então, ele já sabe, o cara fez isso no passado, é como se fosse uma história que se repete, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Então, ele é um ser que tem uma sabedoria de muito tempo acumulada, ele tem diversos demônios que vão ver na vida de diversas pessoas, mas não que ele seja onipresente, ele não consegue ver todos os humanos ao mesmo tempo, né? E nem saber todas as coisas, mas ele pode observar, né? Muito bem, Breno. É exatamente esse o entendimento. A concepção que nós temos que ter é o seguinte: Deus é o único Criador e somente Ele ostenta os atributos intransmissíveis, os atributos incomunicáveis, que são onipresença, onipotência e onisciência. Somente Deus. Todas as outras criaturas e tudo mais é criatura, inclusive anjos bons e anjos maus são criaturas, não ostentam os atributos de Deus, que são só de Deus. Consequentemente, Satanás não lê os nossos pensamentos no sentido de como Deus lê. Só Deus esquadrinha o seu e o meu pensamento. Isso deveria nos fazer temer e ter medo. Não ter medo que Satanás entra na minha mente, mas ter medo que Deus já está na minha mente. É muito mais sério. Quer falar, amor? Ele não conhece até que eu fale. Exatamente isso que eu ia falar. Uma vez você fazendo alguma coisa, você falando alguma coisa, você reclamando de alguma coisa, você se portando de alguma maneira, Satanás entende o seu pensamento através das suas ações, daquilo que você tem feito. Por isso que ele é tido como adversário, né? As pessoas não é que você observe o seu adversário para que você possa lutar contra ele. Não que você sabe as atitudes ou vai descobrir as atitudes, mas você vai observar até que ele tenha aquela atitude para que você possa lutar contra ele. Exatamente. Nós não queremos ser expert em inimigo, ficar estudando inimigo, não. Nós temos que estudar Deus. É teologia, não demonologia, sei lá se existe esse termo. Mas nós não podemos, como diz a Escritura, como é que diz Pedro? Ignorar os seus desígnios. Ou seja, a Lu falou uma coisa interessante. O inimigo, Satanás, ele é estrategista de primeira. Ele analisa muito mais do que o seu marido, do que sua esposa, do que seu pai, do que sua mãe. Ele te analisa muito mais. Ele já capta um olhar do outro, ele já percebe a postura no vestuário de um de outro, e aí ele vai lançando isso entre as pessoas. E ele usa demônios, anjos caídos, ele usa circunstâncias do mundo, porque o mundo já está na mão dele. Deus deu o mundo para ele, Deus deu o mundo para Satanás. Já está, já é isso, está.
na mão do maligno. As coisas ruins, as tentações, a sedução, no sentido mal da palavra. Uma coisa importante é que os olhos são a porta de entrada na mente. Isso. Então, eu uso também muitas vezes as circunstâncias visíveis, né? Por exemplo, de observar, principalmente o homem, né? Ele nunca quer para a sexualidade, para a pornografia, por exemplo. Ele percebe isso vai trazendo uma transformação na nossa, uma regressão para o pecado. Na cabeça de uma pessoa que está olhando muitas cenas, né? Eróticas e tal, né? Com certeza. Está aí. É isso que é a palavra concupiscência. É uma coisa atrativa colocada para os homens, para as pessoas, de modo geral, olhar. Muito bem. Ok? Entenderam? Então Satanás, ele não entra na sua mente, mas ele sabe o que você está pensando, porque você fala de alguma maneira, você se porta de alguma maneira, você age de alguma maneira. Então ele capta tudo isso. E ele é um estrategista de primeira. E ele pega tudo isso e joga você para lá, você para cá, e você se amargura com uma pessoa, aí você vai buscar a pornografia, e você vai para o mundo, porque o tentador está aí. E se você não cuidar da sua mente, como que você cuida da sua mente? Ocupando ela com Deus. Como que você ocupa ela com Deus? A palavra. Não há outra maneira, meu amado. Você não vai conseguir fazer com que sua mente fique blindada se você ficar em êxtase lá no monte. Não vai. Você não vai. Ah, mas eu preciso ir para a chácara, eu preciso ir para um retiro, eu preciso me distanciar do mundo, das pessoas, da cidade, do meu trabalho, eu vou lá para o monte. Mas e a sua Bíblia? Você levou? Não, a minha Bíblia fica em casa. Eu vou lá ficar em transe com Deus, só eu e Deus. A gente vai entrar numa atmosfera beta, gama, alfa, sei lá o quê. E aí eu volto para a cidade e vou estar transformado. Não vai. Não vai. Perfeito. Perfeito. É isso. Racionalidade. A nossa vida é um culto racional a Deus. É com entendimento. É isso que Paulo quer dizer. Com entendimento. A gente tem que entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus blinda a nossa mente, sim. Blinda. Porque Jesus Cristo deu um modelo de que para combater Satanás é com a palavra. Vai indo com a palavra, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta. Ou seja, porque eu nunca assisti um retiro espiritual. Claro que tem a missão, sei lá. Certo. Que é para falar com Deus, para conversar com Deus, então, Se você receber um convite e a pessoa fala assim, ó, você precisa ir lá no retiro e é só para você, ninguém mais vai ser convidado, é você e mais alguns, nós vamos lá ter um momento de encontro com o Senhor, nós vamos ter um momento de culto, nós vamos ter um momento de adoração, você vai ver que é especial, você vai voltar de lá renovado, tal. Aí faz uma pergunta para a pessoa, qual vai ser o tema do retiro? Quem que vai pregar? Por aí você vai entendendo, porque se tiver ensinamento lá da Bíblia, vai sim, não tem problema não. E em momentos como esse de retiro, a gente volta realmente renovado, são momentos, são oásis no deserto, mas você tem que saber e perguntar e entender se lá vai ser pregada a palavra de Deus. Ah, você vai ter um momento de você ficar em oração, Senhor, ótimo, ore sim. E é legal, tem retiros que eu participei, que o pregador depois da pregação fala, eu gostaria que os jovens não ficassem juntos agora, eu gostaria que cada um fosse para um canto da chácara e orar ao Senhor, meditar diante da palavra. Ok, mas tem um ensinamento antes. Se tiver ensinamento bíblico, beleza, vai, não tem problema nenhum. E volta, e dependendo do retiro, a gente volta renovado, sim, é muito gostoso, muito gostoso. Mas perceba ou busque saber se tem ensinamento bíblico. Aí tem a questão, né? Por isso, a gente agradece a vida da igreja. Na vida da igreja a gente tem discernimento junto com outros irmãos do que é aquele tipo de retiro, qual é aquele grupo. Infelizmente hoje a gente tem que peneirar muito bem para saber qual é o tipo de grupo, qual é o tipo de pessoas que estão organizando aquilo. É verdade. E muitas vezes é mais prejudicial do que benéfico. Isso. Porque às vezes vai favorecer você
seus sentimentos ficarem aguçados, sua alma ficar inchada. Aí você volta de lá. Na primeira semana você está, puxa, eu estou cheia do Espírito Santo, mas é igual uma bexiga, né? Você dá um furo, acaba tudo. Não tem consistência. Ensinamento te dá consistência. Ensinamento te dá. Emoção, fazer com que junte jovens no retiro e todo mundo fica pulando, cantando, oh, Senhor, aleluia, e aí, vamos terminar a reunião, agora vamos fazer umas brincadeiras lá, de gincana, e vamos todo mundo cantar, e vamos todo mundo orar. Mas e a palavra? Não, a palavra deixa lá para a igreja na semana que vem. Vamos cantar, vamos pular. Você volta para casa, quem sabe? Nossa, eu estou satisfeita, mas não enche. É igual você tomar sopa. Dali a pouco dá fome de novo, né? Que nem minha mãe fala, toma sopa, não, porque eu quero comida, né? E os retiros também que você vai, você não pode contar o que você lá. Exatamente. Você só fala que Deus é tremendo. Aí você já desconfia, né? Não, mas aí você já desconfia. Poxa, o que é maçonaria? Não pode contar o que está lá dentro? Só para quem está lá dentro? Mas Jesus Cristo diz, ide e pregai a toda criatura. Se você vai no retiro verdadeiro onde a palavra de Deus é pregada, certamente você vai sair de lá, vai querer contar para os seus pais, vai querer contar para os seus amigos, falar, foi muito bom o que eu ouvi, o que eu aprendi, eu quero que você também saiba disso. Agora fala, não conta. Não conta porque nós vamos fazer um convite para a pessoa e ele vai ficar sabendo na vez dele. Não, então isso aí é estranho, né? Ele manipula aquela pessoa para chamar outras pessoas Isso. para trazer isso. Por quê? Porque a curiosidade, ela mexe com a nossa alma, né? Muito bem. Propósito de Satanás: te livrar, te salvar, te tirar do erro, é te enganar. Satanás, ele está furioso para você, crente. O mundo ele já tem na mão, mas você, crente, ele quer te enganar. Mas Rodrigo, eu já sou salvo, o maligno não me toca. É verdade, ele não te possessa, ele não tem você como propriedade, mas ele te engana. E você sofre durante essa vida porque você peca ao cair no engano de Satanás. O engano é jogado por Satanás na sua frente, crente. E você tem a natureza pecaminosa, e você tem ainda um gostinho pelo prazer do pecado que você tem, e eu também tenho, e a gente morde aquela semente do engano, e a gente sofre, a gente peca, a gente se distancia de Deus. Por isso que Deus quer que a gente viva em santidade, para que a gente não sofra aqui nessa vida com o sofrimento do pecado. Tá? Não, ainda no tema anterior, sem contar os encontros, retiros, que são mais Tinder do que. É verdade, né? É verdade. É um momento de um encontro com sua alma gêmea. Encontro. Aí aparecem os gaviões da Fiel e pega as meninas. Tá bom, vamos lá. Oi. Pelo que você disse, ela não creu no Senhor Jesus ainda. Então, não é do Senhor, no sentido de ser salva, de ter os seus olhos abertos. Então, ela é do inimigo. Vocês estão entendendo? Propriedade não. Deus é Deus, tá? Mas assim, é do inimigo porque Deus deu aquela pessoa para o inimigo. Para a condenação. Mas Deus pode salvar aquela pessoa. Mas o inimigo com certeza vai atrapalhar esse processo, sem dúvida. Continua pregando. Isso. Continua pregando. Porque o Evangelho é o poder de... Quem que vai vencer? Ou quem que já venceu Satanás? É a vitória derradeira há de acontecer. Mas quem que já venceu Satanás? Deus. Através do Evangelho. O que é o Evangelho? Boa nova de salvação. Através de Jesus Cristo.
Então quem vence Satanás? Se você está pensando, nossa, o inimigo está me atrapalhando nessa investida, você é mais forte que ele, qual que é a arma que você vai usar? O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquela pessoa que há de crer. Continue pregando. Ah, mas Rodrigo, eu estou desanimando. Eu também desanimo. Eu não falo. É difícil você perceber que a pessoa ouve, mas de repente ela distancia, dá um desânimo. Aí dá vontade de parar. Mas não. Continua, insiste, prega, fale do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Com a pregação também, a gente precisa sempre estar exercitando a oração, né? É verdade. Vocês repetem, a nossa luta não é, na verdade, diretamente contra a pessoa, contra a sangue ou carne. Verdade. São as nossas espirituais. Então, a oração, Deus permite essas circunstâncias, até mesmo de dificuldades, até que evangelizar, alguma coisa parecida, para a gente exercitar a oração. Porque às vezes a gente não consegue chegar perto para evangelizar. Com certeza. Ou para contar, ou para abrir o texto para mostrar a diferença, alguma coisa, para ensinar. E a gente tem que passar a oração. Sempre. A oração é passar. A oração é muito importante. Ore por aquela pessoa, ore a Deus por aquela pessoa. Porque você está pedindo para aquele que tem o poder para salvar. Senhor, eu não estou conseguindo, e eu realmente não consigo. Não sou eu que salvo, Senhor. Não é o meu argumento, Senhor. Mas eu já tenho falado que o Senhor faça com que a tua palavra ganhe aquele coração. Ou então, Senhor, se eu perceber que eu estou jogando pérolas aos porcos, me mostra, Senhor. Eu quero estar sensível ao teu falar, ao teu agir com relação àquela vida. E se o Senhor não tiver um propósito com ela, Senhor, eu quero continuar falando o teu evangelho para toda criatura. Não pode fazer a gente desanimar, né? A gente precisa descansar mesmo na soberania de Deus. Exatamente. Porque se ele foi o eleito da pessoa, ele vai vir a crer, independentemente da obra do maligno. Isso. Agora, se Deus não quer que aquela pessoa, ele não é um eleito, Também tem ele isso. vai pregar a vida inteira para ele. Vai. É verdade. Eu acho que tem que entrar no descanso, Também. Amém. E a oração nos faz entrar no descanso, porque nós estamos entregando a nossa causa nas mãos de Deus. Né? Também tem essa questão, nessa questão do desânimo, né, de investir no Evangelho, a gente também, é bom a gente ter essa noção de que é um processo, né? Assim como às vezes nós temos aí anos de conversão, mas tem coisas que a gente não entende, e que a gente tem que se manter estudando, mesmo para uma pessoa que ainda não crê. Esse é um processo, não é assim rápido, às vezes não é no nosso tempo, mas a gente fala, explica, né? E aí parece que a pessoa não consegue, né? Parece que não dá frutos, mas não é que não dá frutos, mas é cada um tem um tempo. Exato. E Deus tem o seu tempo. Nós precisamos entender isso, com certeza. É a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Deus está no controle de tudo. E Ele tem tempo para cada criatura. Quando Ele se manifesta para a pessoa, não vai ser o seu poder, vai ser o poder dele que vai quebrar aquela pessoa e ela vai se render a Deus. Ele faz isso. E Ele fez com você, fez comigo. E aqui, para quem Ele quiser, Ele faz. Ele faz. Mas continue pregando, continue orando. Continue se colocando diante de Deus. Que às vezes, muitas vezes não é pelo muito falar, mas pelo que você faz. É o seu testemunho de vida que impacta a pessoa. Não estou dizendo para vocês pararem de pregar. Não, fale da palavra, porque a palavra é o poder de Deus. Mas quem sabe você seja um livro, ou livro aberto, e as pessoas estão lendo as suas práticas e estão vendo a palavra de Deus. Isso é fantástico, né? A pessoa fala, é isso que eu quero para a minha vida, não é? E as palavras de Satanás, serpente, foi a seguinte: que Deus injusto. Que Deus injusto que vocês têm em Adão e Eva, em Eva, que você tem em Eva. Que Deus injusto. Você depositou tanta confiança nesse seu Criador, Eva. Olha o que Ele está fazendo com você. Que papelão. Deus não estraga prazeres, Eva. Você não sabe o gosto que tem esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, Eva, se você comer, vai ser igual a Deus. Mas Ele está escondendo isso de vocês. Ele está querendo enganar vocês. Eu estou falando a verdade. A verdade está comigo. Satanás
faz a contradição. É a outra verdade que Ele quer colocar na sua e na minha vida. Ser cristão é muito chato, cheio de regras. Você tem que ser como Deus, porque Deus cria as regras. A partir daí, Eva, você comendo desse fruto, você vai ser Deus. Você vai fazer as suas regras. Independência de Deus. Você é juiz, legislador da sua vida, Eva. Você tem esse poder na sua mão. Basta você desobedecer. Ou não estou obedecendo. Basta você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus é egoísta e nega às suas criaturas os prazeres que Ele desfruta, Eva. Deus está desfrutando de tantos prazeres e Ele está escondendo coisas de você. Coisa que você poderia estar desfrutando sem Ele. Olha só o que Satanás está dizendo. E ele fala isso para mim e para você, constantemente. Segunda parte, nós vamos ter que correr. Ao desobedecerem, Adão e Eva não somente conheceriam, mas se contaminariam com o mal. Veja, Adão e Eva, quando comeu e deu a Adão e ele comeu, nós vamos ler aqui daqui a pouco, mas eles não somente teriam ciência do bem e do mal, mas eles experimentariam o bem e o mal em suas vidas. Porque Deus conhece o bem e o mal. Deus é conhecedor do bem e do mal, mas Deus não conhece o mal experimentalmente falando. Deus conhece ou tem ciência do mal por contraste. Ele é bom, Ele faz o bem, Ele é justo, Ele é benigno, Ele não erra. Deus não experimenta o mal. Mas Adão e Eva teriam, ao desobedecer, eles experimentariam o mal, eles conheceriam o mal de forma experimental. Eles sentiriam o mal, eles desejariam o mal, ia entrar também deles, entenderam? Porque você vai perguntar, mas Deus conhece o bem e o mal? Sim, Deus conhece, mas Deus conhece por contraste. Aquilo que não é de Deus é tudo mal. Ok? Vamos lá, vamos para o texto. Versículos 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, concupiscência dos olhos, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gente, Eva olhou para aquele fruto e ela caiu na fala de Satanás. Ela caiu na fala de Satanás. Houve o desejo. Nesse momento aqui, dizem os comentaristas desse texto, nesse momento a cobiça foi startada na vida de Eva. O desejo para o mal. Ah, Rodrigo, mas ela não pecou ainda. Está no processo. Aquilo que o Tiago fala. A cobiça, dando um fruto de um bebezinho, o pecado. A cobiça gestaciona o pecado. Já começa o processo de você pecar. Porque quando você está cobiçando muitas vezes aquela coisa ruim, já começou o processo aqui dentro, até consumar, mas já começou. Eva então olhou para aquilo, árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, consumou o pecado. A mão que Eva foi para tomar do fruto já era uma mão pecadora, uma mão pecaminosa, com desejo de cobiça, de querer desobedecer. Ela tirou a mão daqui e ela falou: eu quero isso. Mas e Deus? Não, eu quero isso. Tomou do fruto e comeu. O que mais? E deu também ao marido e ele comeu. Adão estava ali por perto, vendo tudo isso. O líder, o representante, o cabeça federal, com o qual Deus fez a aliança com o cabeça, ele estava ali mudo e calado. Por isso que Adão tinha uma responsabilidade maior, e teve. Adão teve uma responsabilidade maior, porque ele é representativo. E ele não falou nada. E a esposa deu a ele e ele comeu. O que aconteceu? Então, versículo 7: os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como assim que os olhos deles abriram? Eles não estavam com os olhos abertos? O que aconteceu? A partir daí, eles
experimentaram o mal. Abriram no sentido de ver, perceber e cobiçar coisas más. O Augusto falou alguma coisa agora há pouco, nós vamos ver aqui, ó. Olha lá, a cobiça, agradar os desejos da carne, foi isso que aconteceu. Mas Adão e Eva não viram, foi o que o Augusto falou, por diversas vezes aquela árvore e seu fruto. Vamos passear, Eva? Vamos. Ah, vamos cuidar do leão? Vamos. Aí aquela árvore ali, não, aquela árvore. De repente passa os nomes, vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, falou, e essa árvore? Não, Deus falou pra gente não comer do fruto. Beleza. Mas vamos agradecer a Deus por essa árvore, vamos agradecer a Deus pelo jardim, vamos. E eles oravam, e eles agradeciam por toda a criação, e eles não tinham maldade e desejo pecaminoso. Eles não viram a árvore? Viram, com certeza viram, várias vezes. Sim, mas agora a mente foi aguçada com desejo tentador para fazer o mal. A Eva estava passando, peraí, e de repente o sigilo da serpente, e ela, opa, pô. Entenderam? A cobiça está dentro de nós, através do olhar, através do ouvir, coisas sensitivas. Cobiça. O olhar com cobiça e desejo mal corrompe todas as faculdades humanas. A partir daí, você e eu temos esse mal dentro de nós. O nosso pecado corrompe, e isso vem lá de Adão, as faculdades humanas. Eles eram perfeitos. Adão tinha uma mente privilegiada, Eva também, cuidavam do jardim, mas acontece que o pecado corrompeu as faculdades mentais. A imagem e semelhança de Deus foi corrompida. Veio a morte, veio a doença, veio a dor, veio a tristeza. A partir daí, então se consuma o ato pecaminoso, a desobediência, e Adão e Eva passam a ser pecadores. Eles eram feitos à imagem e semelhança de Deus, e tudo que Deus tinha feito era muito bom, mas eles, por decisão livre deles, eles desobedeceram. A partir daí eles se tornaram transgressores da lei de Deus, pecadores. A próxima pergunta que nós vamos estudar, se Deus permitir, é o que é pecado? Se tornaram transgressores, pecadores. Então Adão e Eva passam a ser pecadores, e aí tem o fim do estado de inocência. O que é estado de inocência? O que é um estado de inocência? Antes da queda, lógico. O que é um estado de inocência? Exato, por exemplo, a nudez antes da cobiça, antes do pecado, era natural. Inocência aqui é a questão de ser natural. Eles viviam no jardim e não tinham maldade, não tinham maus pensamentos, não tinham más intenções. Por isso que eles estavam num estado de inocência. Eles passavam por diversas vezes na frente da árvore do conhecimento do bem e do mal e não desejavam aquele fruto, porque eles, no estado de inocência, de perfeição, de perfeita comunhão com Deus, eles não desejavam isso, e não queriam mesmo. Não queriam. Mas chegou um momento em que eles decidiram isso, e o rompimento acaba o estado de inocência. Por exemplo, a nudez. Antes, você se lembra no final do capítulo 2, o que fala? Os dois estavam nus e não se envergonharam. Como assim? Nós não vamos conseguir entender isso. Desculpa, você não nasceu antes de Adão e Eva. Nós jamais vamos conseguir compreender isso. Quem sabe na glória, né? Não vou falar jamais, mas hoje aqui, você não sabe o que é ver uma pessoa nu e não se envergonhar. Estar nu e não se envergonhar. Também. O exemplo está aí na nudez. Os dois perceberam que estavam nus, coseram folhas e uma cinta para si.
Como assim? Dizem alguns comentaristas desse trecho que Adão e Eva perceberam que através das relações sexuais eles iriam então passar o pecado ou essa maldição para as futuras gerações, e eles então cobriram, sentiram vergonha disso tudo. Mas tem mais do que isso. Realmente a nudez é algo muito, muito íntimo, seu e meu, que hoje, por conta da nossa má intenção, a gente tem algo de mal nisso. Tem algo de mal nisso. E isso não vai mudar até a vinda de Jesus Cristo, por enquanto nós estivermos nesse tabernáculo. Por isso os cuidados que nós temos que ter com o que nós vemos, com as roupas, com as vestimentas, né? A nudez não é normal mais hoje. Não é normal. É interessante que as próprias roupas mostram o problema da queda, né? Do pecado, mas a nudez entre marido e esposa é santa. E como o leite sem mácula, né? Ele é sem mácula. Então aquela nudez simboliza a intimidade entre Cristo e a igreja. Exato. Mostra a redenção. Como que Deus legitima a nudez? Através do casamento. Através do casamento. Ok? Exatamente isso. Quer falar, Jana? Não? Não, você. Até essa questão que você falou de nudez, aí, uma página que você está no livro, que é de comédia, assim, na igreja. Aí teve um documentário nos anos 90 sobre praias de nudismo, né? Aí eles colocaram as melhores cenas. Aí até falando sobre que não é natural, né? As pessoas dizem que é natural. Um cara relatava que eles têm uma regra entre eles, quando alguém, assim, meio empolgado, demonstra isso, eles têm uma regra que tem que ir pro mar, pra se esfriar. Então, na praia do Disney, né? Toma um banho na água gelada. Vai lá se esfriar. Entendi. Realmente nem lá é normal. Tá certo, não é. Nunca vai ser. Não vai ser mais, gente. Não vai. Quer você queira ou não. Quer você ache que se você mostrar, eu mostro meu corpo mesmo, o corpo é meu. Não vai ser normal. Meu corpo, minhas regras. Não vai ser normal. A mulher tem que tomar cuidado com isso, o homem tem que tomar cuidado com isso. Todos nós temos que tomar cuidado com a nudez, a exposição. O que é nudez? É exposição de seio para a mulher. O homem também tem situações que tem que colocar camiseta, não ficar sem camiseta. E as partes íntimas nossas, tem que cobrir sim. Isso faz parte da nossa intimidade. Temos que tomar cuidado sim. Hã? Essa questão da nudez, a gente tem que falar a parte física. A gente já viu, já tem a nudez, a parte emocional, a parte interior, vamos dizer assim. Porque muitas vezes, ou várias, a gente tem essa vergonha de falar daquilo que está no nosso coração. Tem alguma coisa que você queria dizer? Não. Se é só realmente nudez física. Física, não cheguei a ver. É. De expor Sabe, faz muito tempo ali. uma intimidade interior. Então, eles já, que eu li assim, que se expor, mostrar. Então, De abrir. Já me sabia, esse coração sujo, né? Já entrou, entrada no pecado. Não sei se tem alguma situação aqui que você estudou, Aqui nessa parte do texto mostra nudez mesmo física, porque quando a relação entre abriram-se os olhos, eles olharam, viram que estavam nus e desejaram se esconder por causa da nudez física mesmo. Nudez física, mas não deixa de ser uma verdade também, porque muitas vezes nós não queremos abrir aquilo que é íntimo nosso. é muito sujo, Talvez isso. Então, não se abre. É. Isso que a gente também vê no relacionamento conjugal, necessidade, não se abrir para o outro. Também, Não só a parte física, mas também o nosso interior. Sentimento. Para o outro sentimento daquilo. Eu não conheço, as pessoas conhecem aquilo que nós temos. Com certeza. Isso é saudável. O relacionamento, né? Sem A dúvida. comunicação do casal. Sem dúvida. Não se esconder. Verdade. Mas aqui explicitamente está mostrando realmente físico, né? O
que a gente olha para o outro na concepção física do corpo mesmo, né? Homem para mulher para o homem. Ok? Vamos lá. Análise do estado de inocência, vamos então para outra parte. Versículo 8 até o versículo 10, os primeiros pais quebraram o pacto de vida. Lembra que nós vimos o pacto de vida? Qual foi o pacto de vida? Quando Deus, Ele decretou os seus decretos de providência. Ele fez um pacto de vida com o homem. Pacto de vida. E se ele desobedecesse, ele romperia e morreria. Exatamente. Os primeiros pais quebraram o pacto de vida. Deus disse: se você não comer desse fruto, ou se você comer desse fruto, certamente morrerá. O inverso é: se você não comer, certamente você vai viver. Adão e Eva desobedeceram e romperam, quebraram esse pacto de vida, descumprindo a condição de perfeita obediência. Até então eles viviam em perfeita obediência, mas eles, por decisão deles, por liberdade de decidir, não autonomamente, sem decreto de Deus, sem soberania de Deus, não, mas é uma liberdade que Deus dá ao homem decidir moralmente entre o certo e o errado, e eles decidiram desobedecer. Capítulo 3, então, versículo 8: ao ouvirem a voz do Senhor. Agora Deus chega. Deus já estava, tá? Mas aqui é a representação de, quem lembra do termo? De antropomorfia, como se fosse uma forma de homem, Deus com forma de homem, Deus na voz chegando, como se fosse uma presença humana no relacionamento com Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava. Deus anda? Não, Deus é espírito. Mas aqui é uma antropomorfia, é um termo usado pelo escritor, mostrando uma forma humana para nós entendermos como que Deus passeava no jardim durante a viração do dia. Aqui, andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, ou seja, a viração do dia, tardezinha. Deus sempre estava ali com Adão e Eva, sempre. A comunhão era perfeita entre os primeiros pais com Deus, perfeita. Eles desfrutavam de Deus, eles agradeciam pela obra da criação, eles agradeciam pelo pacto. Obrigado, Criador, pelo pacto de vida que o Senhor deu. E nós estamos vivendo, desfrutando desse pacto de vida. Eles tinham intimidade com o Senhor, tinham. E da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o 9: e o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Consequência. Qual é a consequência do pecado? Culpa. Onde que você vê isso no texto? Culpa. Esconderam. Tive medo. Duas coisas que você faz quando você está com culpa: se esconde e tem medo. O ímpio não tem medo. Ele faz, trai, e vê pornografia, e passa os outros para trás, e faz, não tem culpa, não tem medo, porque ele está morto nos seus delírios e pecado. Mas você que é crente, diz o Paulo Bonelli, diz que o pecador o crente é o pior dos pecadores, porque quando ele peca, ele fica mal. O ímpio peca e fica bem. Quando você e eu pecamos, a gente se esconde. O que mais? Tem medo. Tem medo na mão de Deus. Qual que é o resultado? Culpa. Olha lá, existe um detalhe aqui, meus amados. A misericórdia de Deus já desfilando no jardim do Éden, e mesmo em meio ao pecado, qual é a misericórdia de Deus? Em vir conversar com o casal, já pecadores, já desobedientes. Se você fosse Deus, o que você faria? No meu caso, um raio na cabeça de Adão, outro raio na cabeça de Eva, vou fazer tudo de novo. Eu falei para vocês obedecerem. Eu dei tudo para vocês aqui, nesse jardim perfeito para vocês viverem. Adão, você pediu uma adjutora? Está aqui, seu chorão.
e vocês desobedeceram. Toma aqui, morre. Deus fez eles morrer, mas Deus usou de misericórdia ainda em ir até eles e apontar, não só para eles, mas para toda a geração futura e para nós hoje, o plano de redenção através do plano perfeito dele, mostrando para o homem e para a mulher assim: a culpa é de vocês, mas não está perdido. Eu estou no controle, vocês acham que vocês estão no controle. Agora, com culpa, tentando se esconder de mim, vocês acham que está tudo perdido, mas não está tudo perdido. Misericórdia de Deus em ainda ir conversar com o primeiro casal. Não tinha mais prazer em estar na presença de Deus. Quando você peca, você ora? Dizem, se você conseguiu, me ensina o caminho. A última coisa que a gente quer fazer depois que a gente peca e está com aquela culpa é orar, porque a gente está se sentindo imundo. E a oração é um momento de intimidade. Mas aí de repente Deus coloca o dom do arrependimento no nosso coração, ou coloca arrependimento em nossos corações, e você percebe a graça de Deus, e você é tomado pelo Espírito Santo que leva você a orar. Fala: Senhor, me perdoe. Mas aquele momento, quando você está vendo pornografia, você lembra de Deus? Não. Quando você está bolando uma estratégia para trair, você lembra de Deus? Não. Rompimento com a presença de Deus, presença no sentido de comunhão, intimidade, relacionamento com Deus, né? Reações herdadas. Aí pega, hein? Reações herdadas. O que vem de lá para cá agora? Esconder. Você se esconde porque Adão e Eva se esconderam. Isso passou por transmissão. Se você quer entender sobre maldição hereditária, essa é uma maldição hereditária verdadeira. Houve de lá para cá essa maldição para todos. Maldição hereditária que estamos falando por aí, principalmente nas igrejas neopentecostais, é algo que passa, por exemplo, fala que é herança familiar de uma família para de um membro da família para outro, e é como se houvesse pecado predileto na família. Nossa, fulano adulterou, meu bisavô adulterou, meu avô adulterou, meu pai adulterou, eu vou adulterar. Isso não existe, tá, gente? Não existe maldição hereditária. Isso não existe. Você vai adulterar se você tiver que adulterar. É isso que Ezequiel 28 fala sobre o pecado do pai ao pecado do pai. Quando o filho come uva verde e os dentes do pai embotam, isso não é verdade, fica rançoso, fica ruim, né? Você já comeu banana verde? Fala uva, mas a banana a gente sabe mais, né? Come banana verde. Quando você come, é a boca do seu filho que fica ruim? Não. Isso acaba com essa questão de maldição hereditária familiar. Mas nós recebemos lá de trás essa maldita herança decretada por Deus, mas você tem que entender o seu estado de pecador. Você é. E isso está em nós. Todo crente verdadeiro tem que ver que uma vez o filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Perfeito. Então não tem esse negócio, eu sou crente, eu sei, mas tem coisa hereditária lá que tem que resolver ainda. Isso. E lá para trás, é ingressar na minha vida, né, do seu passado, para resolver o negócio lá atrás. Capítulo 8 de Romanos, né? Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se o seu bisavô passou os outros para trás lá na fazenda, se o seu avô passou os outros para trás lá na fazenda, se o seu pai passa os outros para trás aqui no mercado, você não vai passar os outros para trás, porque a condenação acabou. E você foi salvo. Não existe esse tipo de maldição hereditária com relação a pecados prediletos. Fala, né? Pecados prediletos não existe. Você vai pecar se você tiver que pecar, e peca mesmo, eu também. Mas a culpa é nossa, não é porque eu herdei do meu pai, do meu irmão, não. É uma forma de transferir, né? Não assumir a pode ser. responsabilidade. Verdade, tá? Em Cristo nós somos libertos disso. Mas isso aí a gente herda assim. Você herda, e eu herdei. Nós todos herdamos, Adão e Eva. Esconder, fugir, falsidade ou cinismo. Qual foi a falsidade ou cinismo? Quando Deus chama Adão, e ele transfere.
Falsidade, o cinismo de Adão foi tanto que nós vamos ver daqui a pouco. Ele fala assim: a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, a culpa é sua, Deus. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu pedi, mas eu estava mal naquele momento, estava assim, sentindo mal. Mas o Senhor não devia ter dado, porque a culpa é dela, ou a culpa é sua, Deus. Cinismo, menos minha. Cinismo. O que mais? Autocomiseração ou vitimização é a transferência. Cai por terra. Você tem que entender o que nós herdamos de Adão e Eva, né? Mas agora o que, por exemplo, vem de uma linha familiar, de uma linha sucessória familiar, pode acontecer do avô pecar, o bisavô pecar tal pecado, do avô pecar tal pecado, aí você, não, você foi salvo, a condenação não está mais com você. Ou seja, porque o que entende com relação a essa constelação aí familiar? É uma linha que ninguém consegue romper. As pessoas ficam nisso. Então o que eu tenho que fazer agora nessa geração? Você não consegue. Eu preciso romper isso nessa geração. Mas aí a pessoa fica tentando achar uma resposta lá para trás na família, mas não consegue. Mas em Jesus Cristo a condenação é tirada. Não é porque o pai foi lá um ladrão que o filho vai ter que ser ladrão. A verdade, como a gente é pecadora, tempo atrás, quando a gente é cliente, eu penso que aquele centro familiar, porque não é centro familiar. Você segue esse centro, mas você percebe se seria um nome. Não é esse familiar, como a gente fala. Você, por exemplo, a pessoa tem um modelo dentro de casa, né? Um modelo dentro de casa, mas Deus salva aquela pessoa, por exemplo, o filho que vê tanta promiscuidade dentro de sua família, todos ali, pai, avô, tio, todo mundo depravado, mas Deus salva aquela pessoa ali, ele rompe com essa linha de pecado, porque Deus salva. Pode acontecer, ok? Você é influenciado sim pelas pessoas, mas quando você é salvo, você não se deixa mais ser influenciado por aquele meio, né? Muito bem. Com relação a essa autoconsideração e vitimização, né? Eu tive uma experiência na época da minha adolescência que foi, até depois de muitos anos, eu pude confessar para a mãe. Então, assim, às vezes ela me disciplinar mais ela do que o pai, porque o pai por muito tempo não teve, viajava muito. Então, ela ia lá a me disciplinar. Aí eu falava, eu gostava de ler aquele versículo que falava assim: mesmo que a mãe vier esquecer, o filho trouxe a nascer, estava me vitimizando naquela situação, né? E assim foram várias vezes. Daí lá, mas eu sou pecado, não sei o quê. Só que na época eu tinha que aceitar, porque ou apanhava ou ficava me disciplina, então tinha que aceitar. Tem jeito. Mas não era aquela coisa de coração, sabe aquela coisa que a gente ouvia muito assim em relação ao Joãozinho de Pé? E era muito eu. Aí depois de muito tempo a gente se torna mãe, então a gente começa a entender o sentido da vida, né? E daí aí um dia, muitos anos atrás, eu cheguei na mãe e falei: eu preciso te falar uma coisa, pai, o quê? Aí eu falei: mãe, sabe quando você me batia assim, às vezes eu não aceitava, né? Ou aceitava o que tinha. Tinha que aceitar. Então, eu sempre pegava aquele texto e eu achava que eu tinha razão, porque tipo, Deus falou comigo nesse texto, então tipo, só que aquilo ali que aquilo me convinha naquele momento, né? Então realmente assim, foram anos para conseguir poder falar e tal, né? E assim, eu vejo que não só nessa área da adolescência, mas em todas as áreas, cada um tem um período, uma área determinada, que às vezes a gente ouve uma palavra, por exemplo, não, isso é pra minha mãe, né? Não, isso aqui é pro plano de tal. Não, porque comigo, eu fui injustiçada. Não, porque comigo, não, eu não tô certo. Foi o fulano que me levou ao pecado, né? Então, assim, essa autoconsideração, essa vitimização, ela tá dentro do nosso coração, de todos nós, porque nós somos pecadores, mas aí vai da gente ou reconhecer ou realmente não escolheu o caminho errado, né? De se vitimizar, porque é uma coisa que meio que tá no coração de todo mundo. Exatamente. Aí é um pouco da distorção também. Você pega um texto e naquele texto, baseado naquele texto, você
Satanás faz. Ele joga isso, né? O texto, ele distorce a palavra. E você acredita naquela verdade de Satanás. Por causa da sua mente, por causa do seu estado pecaminoso. E também pelas influências do inimigo. Ok? É verdade. Por isso tem que tomar cuidado com um texto fora de contexto, né? Muito bem. Reações herdadas, então, tudo isso nós herdamos dos nossos primeiros pais. E a última parte, então, que é o pecado afetando o cosmos. E aí a gente vai encerrar. Vamos lá, versículo 11. Deus perguntou, então, Adão diz que ouviu, no 10, né? Ouviu tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Versículo 11, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Não é que Deus não sabia a resposta, mas é que ele estava com uma didática, fazendo perguntas retóricas. A pergunta já tem a resposta, fazendo com que o homem pensasse, raciocínio, racional. Pensa, homem, o que você fez? Era para o homem ter feito assim, ó, é verdade. Eu comi da árvore, do fruto da árvore que eu não deveria ter comido. Por isso eu estou nesse estado. Era para ele ter pensado sobre isso, mas ele não fez. Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Ele se vitimizou. Ele se colocou não na posição de culpado, porque ele estava na posição de culpado, mas ele jogou a culpa para a mulher e para Deus. Se escondeu atrás dela. Aliás, Adão já estava meio distante ali. Não vou dizer que ele estava em pecado porque ele pecou naquele momento, mas ali todo esse conjunto de coisas acontecendo entre Eva e Adão ali presente, alguma coisa estava distorcendo o relacionamento do casal, para culminar, quem sabe, no ato pecaminoso da desobediência. Mas Adão, ele se escondeu atrás da mulher e jogou a culpa em Deus. E muitas vezes a gente faz isso com o pecado que a gente comete. Ah, mas Senhor, mas como? Em pleno século XXI, eu não consigo me distanciar da pornografia. Está no meu celular aqui, está tão perto. Ou eu preciso aprender coisas com relação ao sexo. Olha, é o engano fazendo com que aquilo vire verdade. Perceberam? E Adão fez isso. A mulher que o Senhor me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, o que Deus falou para Adão? O que Deus falou para Adão? Não. O que Deus falou para Adão depois que ele respondeu? Nada. Nada. Você acha que Deus dá réplica? Deus é juiz. Deus não precisa ficar. Não, vamos debater aqui. Vamos ver se você tem razão. Não entendi. Ouviu Adão, mas Deus já tinha a sentença. Já tinha dado a sentença. As coisas já tinham acontecido. E no plano perfeito dele, tudo já estava consumado, eu acho. Mas Deus ouve Adão. E Adão que está esperando a resposta de Deus. E aí, estou justificado ou não? Deus fica quieto. Refaz aí, faz um ritual. E ele vai para ela. Então, o Senhor Deus disse à mulher, o que é isso que você fez? Mais uma pergunta retórica, dando oportunidade para a mulher confessar o seu pecado. E ela, o que ela faz? Ela vai jogar com a serpente. A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Não é culpa minha, Deus. A serpente que o Senhor fez, e ela é muito sagaz mesmo, hein? Tem razão. Nossa, realmente o Senhor fez a serpente com um senso aguçado de esperteza. Ela me enganou. Fazer o quê? A culpa não é minha, a culpa é dela. Aí não é aquela atividade que ela falou, que acaba se escondendo, Pode ser guardando as coisas, né? É verdade. Escondendo, vitimizando. Autocomiseração é isso. Se fazer muito miserável. Muito mal. E não posso abrir, está doendo aqui dentro. É autocomiseração. É guardar, é verdade. E aí o 14, então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez. E a serpente? Peraí, a serpente jogou para quem? Não tinha ninguém para trás, ele não falou nada.
Então o Senhor Deus disse à serpente, aqui vem então a consequência, olha lá, o pecado afetando o cosmos. O que Deus determinou diante de tudo isso? Por causa do que você fez, serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A consequência com relação à serpente é que ela passou a rastejar. Será que ela não rastejava? Não sabemos. Alguns cogitam que a serpente, antes desse momento, ela tinha perna ou asa. Não sabemos, tá? Mas aí, a partir de agora, ela passou a rastejar, comer pó. E o que acontece? Deus fala para Satanás. Para Satanás. O teu descendente vai ferir o calcanhar do descendente de Eva. O que é esse versículo 15? É o que os teólogos chamam de proto-evangelho, o embrião do evangelho, o início, quem sabe, da revelação de Deus com relação ao plano perfeito. Ou seja, Satanás, preste atenção, na cruz, Satanás mordeu o calcanhar do filho de Eva, Jesus, como se tivesse vencido. Mas o filho de Eva, o descendente, o segundo Adão, esmagou a cabeça da serpente com a sua morte e ressurreição. Proto-evangelho, o embrião do evangelho aqui. Olha que legal. Quem sabe isso deu uma esperança para Adão e Eva. Alguma coisa eles entenderam aqui do plano perfeito de Deus. Nem tudo está perdido. Deus mostrando isso para Adão e Eva. Nem tudo está perdido. Misericórdia de Deus. Perceberam o proto-evangelho? Coisa linda aqui, né? 16 agora. E a mulher disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. Primeira parte aqui. Então, depois da queda, quem sabe se Eva tivesse Caim e Abel antes da queda, ela não sentiria dores. Não sentiria dores. Por conta do pecado, uma das condições ou uma afetação com relação à mulher é que, ao dar à luz, ela terá dores, e muitas dores. E quem já deu à luz aqui, que está nesse recinto, sabe dizer melhor do que eu, né? Ainda que seja com cesárea, ainda que seja com anestesia, dói, mas é padecer no paraíso, né? É uma dor que você vê um fruto, né, do seu ventre ali nascendo, mas dói. Quando a gente conversa com algumas amigas, elas comentam a mesma coisa. A dor do parto é até suportável. Agora a dor de criar e educar, agora é uma dor que a gente não suporta. Né? A mãe, depois que tem, a mulher depois que tem filho não dorme direito mais, né? Não. É isso, né? Nunca mais, né? Tá aí a primeira parte. Com relação à segunda parte desse versículo, diz o seguinte: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. O que é isso? A sujeição da mulher para com o homem acaba sendo afetada. Rodrigo, mas aí a sujeição hoje, o que a mulher tem que ser submissa é por causa da queda? Não. A partir dali, a mulher se submete ao marido porque ele domina por machismo, por autoritarismo, por ser bravo, por ser violento, porque a partir dali o homem passou a ser mau. E a mulher, ela tem que se submeter ao marido, e ela vai se submeter de forma doída. O seu desejo vai para ele, você tem que se submeter a ele. Em certo sentido, isso aqui é uma condenação. Mas depois, em Cristo, o que é restaurado? O que antes da queda já era natural. A mulher era sujeita ao marido de forma natural, perfeita, sem nenhum problema. Com amor. Efésios capítulo 5 mostra isso. Depois que Cristo salva, quando há um casamento restaurado através da redenção de Cristo Jesus, o marido ama a esposa, ele não é déspota, ele não é mau, ele não é violento, ele não pode ser assim. Em Cristo ele ganha a natureza de Cristo e passa a ser bom, fazer coisas boas. Naturalmente a esposa vai sujeitar a ele. Como Cristo, ou a igreja, a esposa passa a sujeitar. Como a igreja está sujeita a Cristo. Isso é restaurado através de uma nova vida em Cristo Jesus, sim. Todas as coisas são restauradas em Cristo Jesus. A mulher também vai ser algo natural ou normal, ela sujeitar o esposo.
Em amor, ele ama e ela sujeita. Exatamente. Mas a guerra dos sexos hoje vem disso aqui. Feminismo, machismo, briga. A mulher é mais forte que o homem é mais perto da mulher. Isso não vai ter fim até o dia que o Senhor voltar, por causa da condenação, a afetação do cosmos, condenação de Deus. Interessante. Mas isso, pela graça de Deus, você pode ser restaurado no seu e no meu casamento. Isso é sim. Cristo restaura. O marido passa a ser um Adão bom, um Adão transformado, o segundo Adão em nós, amando a esposa, fazendo com que ela ame a Cristo, ame a Deus, e aí vai haver uma sujeição por obediência à palavra e por amor ao marido, uma coisa natural. E sujeição não é nada disso, de ser dominada, de ser diminuída, de ser inferiorizada, longe disso, não tem nada disso, ok? Vamos lá, capítulo 3, versículo 17. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Gente, aqui Deus está falando o seguinte: Adão, porque você desobedeceu, você ouviu a voz da sua mulher, você deveria ter dito não naquela hora, mas você não fez, você desobedeceu. Quando fala terra, não é somente aquele espaço que ele estava ali, não. Já viram a imagem da bomba atômica assim, ó? Todo o universo foi afetado nesse momento por causa da desobediência de Adão. O cosmo, criação de Deus, foi afetada nesse momento aqui, quando Deus fala. A terra toda está estragada agora por sua causa. É sério, gente. Olha o pecado, a consequência do pecado, né? E você vai trabalhar, e você vai ter suor, né? Como é que diz aqui o 18? Não, 17, né? Maldita é a terra por sua causa, em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. O trabalho para Adão antes da queda, ele era um cara bem trabalhador e quem sabe não se cansava com facilidade, e ele cultivava o jardim. Deus mandou, quando ele falou, e você vai dominar o jardim, a criação, era para ele ir para cultivar também o jardim, cuidar da plantação, cuidar das árvores, cuidar dos animais, deu nome para os animais. E Adão, trabalhava. Depois da queda, o trabalho do homem é muito chato. Ah, mas eu tenho prazer no que eu faço. Ah, é? E a rotina? Te deixa ruim? Me deixa ruim. Ah, e o seu chefe? Te deixa mal, hein? Deixa pior? Meu chefe me deixa pior. Ah, mas se você tiver que trabalhar 15, 20, 30, 40, 50? Nossa, Rodrigo, é ruim. O trabalho passa a ser uma coisa que cansa, que estressa, que não dá muito prazer. Mas Jesus mostra, com relação a nós, em Cristo, nós temos prazer naquilo que fazemos. Fazemos para a glória de Cristo, sermos íntegros no serviço, isso por meio de uma nova vida em Cristo Jesus. Mas por causa dessa condenação, o trabalho, levantar segunda-feira de manhã, vai continuar sempre do mesmo jeito, cansativo. Ah, eu queria que segunda fosse domingo. Naturalmente isso acontece, isso mesmo, né? Ela produzirá espinhos, ou seja, o seu trabalho de Adão cultivava o jardim e não tinha ervas ruins, de se machucar. Mas agora no trabalho ele vai ter que cultivar a terra, ele passou a ser fazendeiro, cuidando fora do jardim, mas lá fora ia ter espinho no meio da plantação, que ele olhava e falava: Deus vai dar uma plantação boa. De repente nasce cargos, nascem espinhos no meio da plantação, e ele lembrava da condenação. Parecia que não ia sobrar nada para Adão. Parecia que não ia sobrar nada para ele, conforme ele falou, que Deus não questionou aquilo que. Mas Deus veio dando a palavra dele. Quando chegou Adão, ele é aqui, não. Exatamente, Juliano. Perceberam a responsabilidade maior de Adão? Por causa dele, todo o cosmo foi afetado. Porque Jesus deu aquela palavra certa, como que ele ficou na hora. Perfeito. O pacto foi feito com Adão. Por isso que na Bíblia fala, não é a primeira Eva e a segunda Eva, não, o primeiro Adão e o segundo Adão. Adão é referência representativa, representando a humanidade. Ele pecou e a culpa maior é dele.
como cabeça federal. Muito bem, exatamente isso. Chegou em Adão e Deus, como ele é justo e ele agiu com justiça. Esse é o termo certo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltarás. O que Deus está dizendo? A partir de agora, contagem regressiva para você. Contagem regressiva para vocês dois. Eu não disse que vocês iam morrer? Vocês vão morrer. A partir de agora, o tempo está contando contra vocês. Vocês vão morrer. Mas a esperança, como a gente falou sobre a luta, falou sobre a serpente que foi matada. E aí eles obedecem já por causa da condenação que eles tinham, né? E a esperança. Havia sim uma esperança no coração de Adão. E daqui a pouco nós vamos ver outra esperança que Deus coloca no coração de Adão também. Aqui Deus fala: vocês vão voltar para o pó. Adão, você vai voltar para o pó. E todo aquele que vem de você vai voltar para o pó, vai morrer. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva. Vocês sabiam que até aqui Adão não tinha chamado Eva, nem Deus tinha chamado Eva de Eva? Quem deu o nome para Eva? Adão, que significa mãe. O que diz aí? De todos os seres humanos. Isso que significa Eva. O Senhor, 21, Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Mais um ato de bondade e misericórdia de Deus para com Adão. Isso foi quebrando o coração de Adão, tenho certeza. Deus, quem sabe, olhando para Adão e Eva, falou: vocês estão fazendo, vocês fizeram folhas, isso aí seca, já vai se deteriorar rápido. Vou fazer um vestimento de pele para vocês. Vou cobrir vocês, a culpa de vocês, a vergonha da nudez de vocês de forma mais eficiente. Que coisa linda. 22. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós. Deus falando com quem? A Trindade, perfeito, a Trindade. Alguns falam que é Deus falando com anjos, não, mas não faz sentido. Aqui no original, no hebraico, existe o plural majestático que fala. É a forma no plural se referindo a um ser só falando. É a Trindade, tá bom? Quer você queira ou não, é a Trindade. Vamos lá. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Deus conhece o bem e o mal de forma experimental? Não. Aqui, Luiz Saião vê no hebraico um relato, como é que fala aqui? Escreve ou fala de forma, não é debochada, sarcástica? E sátira, mais ou menos isso. Como se Deus estivesse falando assim: ele acha que ele se tornou como um de nós. Ele está pensando que ele está como um de nós, mas jamais ele vai ser como um de nós. Isso no original, como se Moisés estivesse escrevendo dessa forma. Legal, né? Muito legal. Ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. O que Deus está falando aqui? Falou assim: nós precisamos fazer o seguinte, para que o homem não viva eternamente pecador, sofra para sempre, vamos impedir que Adão e Eva comam do fruto da árvore da vida. É isso que quer dizer aqui. Não é que Deus estivesse impedindo o homem de comer do fruto da árvore da vida, dizendo assim: não vamos deixar mais ele comer, porque se ele comer ele vai ficar bom, vai viver para sempre. Não, por misericórdia, Deus impede que o homem e a mulher comam do fruto da árvore da vida e viva para sempre como pecador e sofra para sempre. Que coisa interessante. Interessante aqui, né? Que ele já está olhando, o Senhor está mostrando o plano eterno dele com o filho, né? Porque se o filho que se encarnasse de forma eterna, ele poderia morrer pelos pecados da humanidade. Mas Cristo nasceu e morreu, ele pôde experimentar a morte como homem, porque se não fosse assim, se Adão tivesse comido fruto da árvore da vida, o próprio Jesus não poderia morrer nunca. Isso, não teria morte, com certeza, exatamente, certo? E o 23 diz: por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden. Lança fora aqui a condenação também.
sai fora do meu jardim, não tem mais parte comigo, para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui há um relato de coisas sobrenaturais, aquilo que a gente falou no começo. É poesia misturada com história, coisas celestiais misturadas com coisas terrenas no livro de Gênesis. Natural, sobrenatural agindo. Ok? Muito bem, vamos terminar então. Houve a ruptura com Deus. Esconderam-se. Há uma alienação com relação a Deus. Você, pecador, você se esconde de Deus. Eu, pecador, eu me escondo de Deus. 2. Há uma ruptura consigo mesmo, ou seja, aí vem com o homem. Fiquei com medo porque estava nu. Sentimentos problemáticos decorrentes da alienação para com Deus. Rompeu com Deus, a gente fica mal em tudo mais. Começa com a gente. Adão e Eva romperam com Deus. Aí eles ficaram com culpa, mal psicológico, ruptura psicológica. Romperam-se consigo mesmos. 3. Ruptura com o próximo. Rompeu com Deus, rompeu consigo mesmo, você vai romper com as pessoas. Problema sociológico. Começou com Eva, a mulher que o Senhor me deu, olha aí. Ruptura com o próximo. A partir daí, intensificação desta dimensão. Gente, se você ler o relato de Gênesis, depois do capítulo 4, os problemas sociológicos entre as pessoas se intensificam. A começar pelos filhos de Adão e Eva. O que aconteceu? O homicídio no capítulo 4, o primeiro homicídio. E a taxa de mortalidade com relação ao homicídio nunca foi tão grande como lá no capítulo 4. 25% da humanidade morreu. Nunca foi tão grande. Caim matou Abel. Sobraram só 3 na face da terra. E a partir daí Deus foi criando, foi permitindo a expansão do ser humano. Mas Caim matou Abel por inveja, por ciúme, por maldade. O que mais? E também há um problema no nosso relacionamento na igreja. Onde aconteceu o primeiro homicídio? No momento de culto. No momento de culto. Gente, como tem problema na igreja, né? No momento de culto, Caim e Abel estavam cultuando a Deus, mas havia racha entre eles. Quem queria agradar mais, ou quem queria agradar de forma melhor a Deus. Deus aceitou Abel e sua oferta, e Caim então matou Abel. 4, ruptura com a criação. Ecologia. Maldita é a terra por sua causa. Por isso que o homem, ao estar rompido com a natureza, passa a projetar, a arquitetar seu próprio meio ambiente. O que acontece? O homem então é rompido com a terra, ele começa a ter problema com a criação. O leão ataca mais ele do que antes. O gatinho que era tão bonzinho passa a arranhar ele, e ele começa a capinar, ele faz instrumentos para ele cultivar a terra, e está dando muito espinho, muita erva daninha, está complicado. Senhor, eu vou sair fora da terra, eu vou fazer o meu próprio mundo, o meu próprio meio ambiente, a cidade. Onde que tem isso? Começa, quem se lembra da história que veio depois? A Torre de Babel foi um ambiente criado pelo homem. O homem passou a fazer cidades, civilizações, um próprio meio ambiente. Eita, isso é legal. Mas, gente, a gente sempre tem que entender essa última frase. Na perfeita e completa redenção em Cristo, todas essas rupturas são reparadas. Aleluia. Nunca se esqueça disso. Nunca tire o seu olho direito disso. Se o seu olho esquerdo está olhando a queda, o seu olho direito tem que olhar a redenção, com efeito pleno para os remidos. O pecado original, disse Martinho Lutero, está em nós como a barba. Barbeando-nos hoje, parecemos apresentáveis em nosso rosto, está lindo. Amanhã nossa barba cresce de novo e não para de crescer enquanto permanecemos na terra. De maneira semelhante, o pecado original não pode ser extirpado de nós, ele brotará em nós enquanto vivermos, até alcançarmos a glorificação. Então vamos todo mundo junto? Nossa, hoje passou bastante, me perdoem, gente, mas a gente precisava terminar esse assunto, né? Vamos lá, 13. Conservaram-se nossos pais, nossos primeiros pais no estado em que foram criados? A resposta é: nossos primeiros pais, sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, caíram do estado em que foram criados, pecando contra Deus. Queridos, vão na paz do Senhor, que Deus nos guarde de todo mal. Amém. Amém.